Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu continuo aturando aqui o baixíssimo nível, a burrice, a mediocridade, os crimes, a sabotagem, a podridão dessa gentalha asquerosa que está aqui se divertindo, destruindo a minha vida, sabotando aqui o meu tempo de vida, enfim, minhas amizades. É um lixo insuportavelmente infantil, medíocre, patético, ninguém faz nada, os animaizinhos continuam aqui enchendo o saco, cometendo crime, vomitando todo tipo de baixaria. E, enfim, eu continuo aqui torcendo que um milagre aconteça para eu me livrar dessa gente inacreditavelmente medíocre, pequena, que eu sigo aturando há 8 anos, cometendo crime todo dia contra mim e me atrapalhando aqui a resolver minha vida, poluindo tudo que eles podem. Esse é um negócio inacreditavelmente covarde, baixo nível, medíocre, e eu continuo tentando aqui, ó, tô fazendo a única coisa que eles já meteram a pata imunda para destruir totalmente ainda, são os vídeos aqui do YouTube, que eu posso fazer aqui sem a ajuda de ninguém, sem a participação de outra pessoa. Qualquer coisa que eu vá fazer, que alguma outra pessoa possa me ajudar, essa gentalha asquerosa destrói, sabota, polui com o lixo que eles são, e nada acontece, ou eles simplesmente destroem, né? Enfim. Então, enquanto isso, eu vou continuar tentando aqui me livrar dessa gente mediocremente patética para poder ver se eu consigo seguir a minha vida aí, tá? Hoje eu estou trazendo para vocês 2 vídeos aqui, tá? Um deles para finalizar essa reflexão sobre a necessidade de releitura, né, do manifesto hoje para abandonar, inclusive, essa ideia de antropofagia, que é uma tese que eu estou defendendo aqui, a despeito, né, do inferno que eu estou vivendo. Assim, é um inferno insuportável de covardia, baixo nível, violência enrustida, é uma gente asquerosamente medíocre e, enfim, né, de qualquer maneira eu estou conseguindo fazer isso aqui porque é o que está me mantendo vivo, diante do lixo que essa gente nojenta segue fazendo aí. E aí vamos tentar finalizar então essa reflexão, que é inclusive essa reflexão sobre o manifesto do Oswald ajuda a entender o tipo de bandido retardado que é esse velho nojento que segue cometendo crime contra mim todo dia aqui. Mas enfim, isso eu não tenho nem intenção de discutir aqui, porque eu quero me livrar desse idiota para poder seguir a minha vida aqui em paz. Então aí vamos tentar finalizar aqui essa reflexão sobre o manifesto da antropofagia, a necessidade de reler isso para poder inclusive abandonar, para poder pensar o Brasil de maneira mais ampla aí, tá? Nesse sentido. E no segundo vídeo vamos falar sobre o indiciamento do Bolsonaro e dos comparsas dele, né? Enfim, cometeram vários crimes aí nos últimos anos e estão sendo indiciados agora, e vamos falar um pouquinho sobre isso aí no segundo vídeo de hoje, tá? Antes eu deixo aqui mais uma vez a dica do meu romance, que acabou de sair, a despeito da tentativa de sabotagem dessa bosta velha de merda que eu sigo aturando aqui, e consegui publicar a despeito desse vermezinho medíocre. E quem quiser entrar em contato aí, tá, e conseguir furar o bloqueio desse criminoso, a gente de repente conversa aqui a respeito, e você ganha também 2 marcadores, tá? E tem um livro de poemas também, que eu já publiquei tem 1 ano, não consegui vender nada, porque eu não estou conseguindo nem ver meus amigos por culpa desse lixo de merda. E tá aqui, né? Tá aqui a dica aí do livro, tá? E você comprando o livro de poemas, ou o romance, ou os 2, você leva os marcadores do mesmo jeito. E isso, evidentemente, se não tiver a sabotagem dessa bosta velha de merda que eu sigo aturando aqui, cometendo crime contra mim todo dia, tá bom? Enfim, pessoal, vamos lá. Para a gente retomar, no final do vídeo passado eu finalizei a reflexão sobre alguns pontos do manifesto da antropofagia para poder tentar ponderar algumas contradições ali, alguns problemas, né, enfim, na argumentação que ele faz ali para poder sustentar essa ideia básica, que é a ideia-chave do manifesto e que é a ideia a ser abandonada, né? Porque tem algumas coisas ali dentro que você pode deslocar para elementos atuais, para contextos atuais, como por exemplo a crítica que ele faz ao moralismo né, dos cristãos, que a gente pode deslocar hoje, por exemplo, né, para a questão dos evangélicos e até para esses psicopatetas de merda que gostam de se meter na vida dos outros, porque é um bando de crentezinho disfarçado, né? E ao mesmo tempo, eu acho interessante sugerir essa releitura, né, do Manifesto da Antropofagia, porque, repito, a grande questão que a gente não discute no Brasil é a questão de Portugal. E aí, na medida em que esse manifesto ele é uma negação radical de Portugal, pela via da metáfora da antropofagia, né? Ou seja, né, os canibais que comem lá, enfim, né, os civilizados, etc. Então a gente vai falar bastante sobre isso.
e uma série de outras coisas, mas enfim, a metáfora lá do Bispo Sardinha é a que reflete melhor isso, né? Porque o Oswald de Andrade data o manifesto, ele muda lá, ele sugere, né, modificar a data de descobrimento do Brasil para 374, tá? Que seria o ano no qual o Bispo Sardinha foi devorado pelos índios canibais, né? Obviamente que isso tem, segundo ele mesmo diz lá no texto do manifesto, uma conotação de vingança que a gente fica sustentando até hoje, né? Ou por ingenuidade, ou por, enfim, violência enrustida, ou por uma dificuldade de ler a questão, que é nitidamente o caso de uma parcela significativa dos grupos neoidentitários negros e indígenas, né? Então, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Para relembrar 2 pontos, então, para a gente poder depois finalizar com alguns comentaristas aqui, comentadores, né, do manifesto. O Zizek, eu descrevi para vocês aqui, peguei o livro dele aqui, O Visão em Paralaxe, que é um grande livro, né, um livro sensacional aí do Slavoj Žižek, que é um filósofo esloveno, tá, que está vivo, está produzindo bastante coisa legal. É um filósofo da nossa época, né? Não é um fofoqueiro de merda que nem esse velho medíocre, então está ali produzindo coisa séria, né? Enfim, está tentando contribuir para um debate sério no mundo. E aí ele fala nesse livro da idealização mútua do significado, que eu expliquei no vídeo passado ali, sem muitos detalhes, mas como é que isso se configura na questão da antropofagia e, portanto, da identidade brasileira e, portanto, também na discussão do racismo, né? Porque eu também falei aqui do Gessé Souza, está aqui o livro, né, do Gessé Souza, que é Como o Racismo Criou o Brasil, tá tudo nessa discussão aí também. E aí, o que acontece? Essa questão do Zizek, né, que é a idealização mútua do significado, pode contribuir nessa discussão, por quê? Porque a gente não vai chegar nunca numa unificação brasileira total. Não tem como, já é difícil fazer isso num país onde só tem brancos, né, que é uma Noruega da vida, enfim, já é difícil fazer isso. Porque você vai ter, inclusive, subgrupos ali, tendências, perspectivas, etc. e tal. Que dirá num país como o Brasil, que não apenas tem uma variabilidade étnica gigantesca, né, como também tem uma história difícil, de uma parcela significativa de desidentificação radical com o Brasil, e uma lógica de exploração, que foi a lógica de Portugal, que também contribuiu para isso, de certa forma, né? Então, como é que a gente faz isso, né? A gente tem que idealizar, tem que fazer esse exercício da idealização mútua do significado, que é o quê? Ele sugere aqui uma ficção compartilhada, que de certa forma é a ficção de todos os países, de todos os grupos e mesmo da nossa vida pessoal, né? A gente vai desenhando caminhos, consertando questões, modificando contextos e etc. E a própria autoimagem muda com isso também. Mas enfim, no caso do país, isso é até um pouco mais fácil ou menos difícil de desenhar, porque não dá para fazer isso com todas as vidas pessoais e nem é aconselhável. Porque você pode, na verdade, destruir a vida de alguém, que é isso que esse lixo está fazendo com a minha aí, tá? Mas a gente pode fazer isso com o país, para poder discutir as questões de maneira séria aqui, né, a partir de uma perspectiva de ficção compartilhada. A gente tem que partir. E aí, como é que a gente pode? São 3 expressões, né? É a coisa do postular o pressuposto, que é tentar mudar o passado mesmo, né, de uma perspectiva atual, tá? A partir da construção de uma ficção compartilhada que se entende como tal, portanto não fica buscando estrutura, e esse é o problema da galerinha aqui, ou da galera, né, que fica... Alguns termos aqui acabam saindo sem querer, porque eu estou aturando esse demente, vomitando ódio na minha vida todo dia, então eu sou até aqui, né, a gente acaba misturando as coisas aqui. Mas enfim, essa galera que trabalha com a ideia de racismo estrutural, isso atrapalha não apenas a construir alternativas para o próprio racismo, porque se o racismo é estrutural, então não tem saída, né? E aí o cara fica numa posição de vítima estrutural, quando isso precisa ser relido e deslocado para uma lógica de postulado pressuposto, né? Para a gente não ficar aqui idealizando de maneira, enfim, anestesiada a origem do Brasil. Então, esse é um ponto. E aí, isso só pode se configurar a partir de um debate
e de um mínimo de consenso, ainda que provisório e poroso, aberto ali às modificações contextuais e às críticas e às contribuições, etc. e tal, mas um mínimo de consenso que seja uma idealização mútua do significado. E a gente pode construir alguns pedaços dessa ficção compartilhada e dessa idealização mútua do significado no nível nacional, porque existem elementos históricos muito evidentes e, ao mesmo tempo, de uma maneira curiosamente diferente, né, desses aspectos óbvios, existem algumas pontas soltas que estão muito na cara, mas ninguém vê. É o caso de Portugal. É o caso da ausência radical de discussão sobre Portugal, que é substituída por praticamente todas as questões que atrasam a gente aqui. Todas, ou quase todas, né? Então, assim, vamos tentar finalizar essa reflexão com alguns comentaristas aqui, tá? Então, repitamos aqui a frase do Milor Fernandes, que pode ajudar bastante aí, tá? Ele diz que racista, tá aqui, ó, na página 483, racista é um cara que jamais mandou examinar sua árvore genealógica. Tá? Inclusive essa gentalha patética que fica sugerindo aí esse papinho de pós-humano para poder no fundo bater na figura masculina disfarçadinho, devia fazer isso aqui. Leia a árvore genealógica até achar uma figura masculina ali para poder parar de vomitar merda na vida dos outros, entendeu? Mas enfim, vamos voltar aqui, né? 483, racista é um cara que jamais mandou examinar sua árvore genealógica. Tá aqui, ó. Beleza? Vamos tentar fazer isso. Estamos tentando fazer isso aqui, né? E aí vamos pegar aqui dois pensadores bacanas aqui da história do Brasil atual para poder ponderar, porque eles estão comentando aqui o Manifesto Oswald. Então, o Pedro Duarte, no Palavra Modernista, esse livro aqui que é bem legal, tá? No qual ele fala sobre a questão dos manifestos, tá? E aí eu já deixo a dica aqui também desse livro aqui do Gilberto Mendonça Teles, Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro, tá aqui, ó, certo? Aqui tem todos os manifestos, ou quase todos, né, os manifestos brasileiros, de Portugal, da Europa, das vanguardas, e é bacana pra caramba, dá pra fazer essa reflexão por aqui também, tá? Mas enfim, então o Pedro Duarte aqui, ele diz o seguinte, ó, ele diz aqui na página, vamos ver aqui, ó, na página 76, tá? Ele diz o seguinte, ele está fazendo uma reflexão sobre a influência que os manifestos brasileiros, o modernismo brasileiro teve das vanguardas europeias. Tá? E aí ele diz aqui que havia uma intenção ali de evitar uma identificação com o futurismo e, portanto, construir uma perspectiva que conectava tanto as ideias para o futuro, quanto um primitivismo, que era um retorno ao passado brasileiro, um retorno à nossa história, à nossa tradição e, portanto, também aos indígenas, né? Isso fica mais uma vez evidente, né, quando a gente entende que o Manifesto da Antropofagia é uma questão ligada aos indígenas, tá? E aí ele fala no final uma coisa aqui que é bem interessante, na última frase desse parágrafo aqui, ele diz o seguinte, né? Ele diz que ele vai explicando alguns motivos, né? Alguns argumentos que aquela galera lá, o Mário de Andrade e tal, deram para poder se desvincular em alguma medida do futurismo, etc. e tal. Ele diz que um desses motivos, né, era o caráter político antifascista, né, do modernismo brasileiro, tá? A disposição para, diria Oswald de Andrade, antropofagicamente devorar todos os movimentos internacionais de vanguarda. E agora a última aqui, olha só. E a vontade de forjar uma tradição nacional menos alienada da cultura do país. Só essa frase aqui dá um vídeo inteiro aqui para explicar cada termo, cada articulação desses termos aqui com o contexto da discussão, porque é muito rico isso aqui. Então, quer dizer, o modernismo brasileiro buscou forjar uma tradição. Por que ele buscou forjar uma tradição? Porque a tradição não há. É o postulado pressuposto do Zizek, né? O que mais?
E aí ele diz que essa forja, né, de uma tradição nacional tem que ser menos alienada. E aí, se a gente hoje quiser ler e fazer e continuar fazendo isso, forjar uma tradição menos alienada do Brasil, a gente tem que parar de bater em Portugal. Por quê? Porque, repito aqui o que eu já falei nos últimos vídeos, Portugal não é mais um império, o Brasil não é mais colônia de Portugal, não existe nenhuma relação de violência entre as duas partes. Pelo contrário, o presidente de Portugal lá, meu xará, o Marcelo Rebelo de Sousa, está abrindo um diálogo lá, pedindo desculpa por algo que ele nem fez, né? Mas ele está tendo um papel ali um papel nobre de um presidente que tem uma visão ali de diálogo, etc e tal, e a gente está com o Lula na presidência, que também é um cara com esse nível, não é um bosta como o Bolsonaro, não é uma gentalha de merda dessa que não respeita o espaço dos outros. Então, quer dizer, dá para fazer esse diálogo aí e é uma chance interessante, né? E enfim, então esses dois pontos aqui já são, né, forjar uma tradição nacional e uma tradição nacional menos alienada. Aí a gente precisa então deslocar uma série de questões que estão no manifesto do Oswald e que estão até hoje vigorando como se fosse uma repetição do que está lá no manifesto, mal trabalhada, mal desenvolvida e etc e tal, tá? Esse é o primeiro ponto aqui nas ponderações do Pedro Duarte. Vamos continuar ainda com ele, ó. Segunda ponderação dele aqui, deixa eu ver o tempo aqui. Segunda ponderação, ele diz aqui, né? Ele aí na página 148, ele explica aqui a questão da conexão da Revolução Caraíba com os indígenas, índios antropófagos, etc e tal. E ele diz o seguinte aqui no final: o Oswald, portanto, tomava emprestada a ideia europeia de revolução que aponta para o futuro, mas a preenchia de modo surpreendente com o conteúdo que o projeto colonial também europeu tentara deixar para trás no passado, isto é, o conteúdo da cultura indígena. Eis a combinação propositalmente paradoxal da utopia do manifesto antropófago. O futuro da revolução traria o passado que a colonização moderna tentou apagar. Para resumir, eu não acho que seja paradoxo, não tem paradoxo ali. Se a gente entende apenas a questão temporal, de fato, parece um paradoxo, né? Porque ele está ali pegando ele está tentando transformar uma ideia que está vinculada ao futuro numa ideia conectada com o passado. Porém, contudo, todavia, entretanto, os próprios europeus estavam rediscutindo, né, essa ideia que eles tinham lá de que eles eram a civilização e os povos periféricos seriam os bárbaros. Então, não há exatamente uma novidade nisso, né? Talvez haja uma novidade aqui no contexto da cultura brasileira, da reflexão brasileira. Aí, de fato, é uma novidade, mas também não me parece exatamente paradoxal. Eu chamaria de complexo isso aqui, né? E tem uma outra questão, né? E aí ele fala, né, que eis a combinação propositalmente paradoxal, etc e tal. Para além desse aspecto aqui, que mesmo se a gente entende lá, né, a conexão com a Europa e percebe que eles não estavam fazendo uma coisa meramente conectada com o futuro, ainda que alguns ali parecessem estar fazendo isso, o próprio livro do Benedito Nunes sobre o Oswald Canibal mostra isso, que essa discussão já estava na Europa lá, etc e tal, Picábia e tudo mais, tá? Porém, quando a gente olha para a lógica que rege o núcleo de ação revolucionária do manifesto do Oswald, aquilo não é um paradoxo, aquilo é uma antítese sem síntese, né? É uma antítese sem síntese. Portugal é nosso inimigo, isso aqui é uma vingança e não tem conversa. Então não tem paradoxo, é uma antítese radical e vingativa, sem síntese, né? E a gente tem que deslocar isso, senão a gente fica mantendo Portugal como inimigo. E a gente mantendo Portugal como inimigo, a gente acaba fazendo o quê? Cuspindo na própria imagem, como diria o Nelson Rodrigues. Simples assim. Tá? O que mais? Aí ele diz aqui que, né, aí ele fala da questão aqui do Bispo Sardinha, na página 149, e a gente tem que tentar superar isso também, porque se a gente parar, por exemplo, eu estava pensando ontem que, né, a gente sentar para conversar numa mesa com o Ailton Krenak, por exemplo, ele não vai querer me devorar. Né? Não vai querer se vingar, ele vai dialogar comigo, tanto é que ele pleiteou uma entrada na Academia Brasileira de Letras para poder fazer essa contribuição no nível dialético e não no nível vingativo, né? Então, quer dizer, aprendamos com ele, né? Por que não? Tá? O que mais?
a gente pode fazer em relação a Portugal o mesmo que o Ailton Krenak está fazendo com a gente, né? Cultura branca aqui, urbana, né? Ele está aqui, ó, articulando ali contribuições para dialogar, para dialetizar, e a gente fica tratando Portugal como inimigo até hoje, né? Enfim, e por último, 2 pontos aqui mais, tá? Deixa eu ver o tempo aqui. O próprio Pedro Duarte, ele, na página 150, ele se refere ao manifesto do Oswald como algo que busca servir de contraste crítico com o projeto colonial da Europa, especialmente de Portugal, sobre o Brasil. Então, se há um contraste crítico, não há paradoxo. Existe uma diferença aí sutil entre o paradoxo e a crítica, e a antítese, etc. e tal. Isso não é mero apontamento gramatical, isso é fundamental para entender o quanto que o manifesto da antropofagia acaba sendo radicalmente, acaba atrasando a nossa perspectiva sobre a coisa, né? E eu diria, inclusive, que nem crítico porque, quer dizer, na época até a gente pode entender dessa maneira, né? Ainda que a gente também tenha que pensar que, devorar o cara, né, não é exatamente crítico, né? Porque, enfim. Mas hoje isso não tem a menor valia, E por último, ele diz aqui, na página 153, ele está fazendo uma reflexão sobre a conexão com o manifesto das vanguardas, etc. e tal, ele diz o seguinte aqui, ó. Longe de apenas seguir uma moda europeia, porém, Oswald e os modernistas encontram-se pelo primitivismo com o próprio Brasil. Já que aqui, conforme perceberia Antônio Cândido, as culturas primitivas se misturam à vida cotidiana ou são reminiscências ainda vivas de um passado recente, etc. e tal. Se a gente quer se encontrar com o próprio Brasil, a gente não pode negar Portugal. É uma coisa tão óbvia, tão evidente, ninguém fala disso. Ninguém enxergou isso ainda, né? Então, se você está sugerindo uma proposta de releitura do Brasil, do próprio Brasil, e está tirando Portugal da discussão, você está cego, não está enxergando bem. Certo? Então, enfim, tudo isso aqui é importante de ponderar. Está aqui o livro, mas o livro é muito bom, isso aqui são apenas alguns apontamentos muito, né, localizados, tá, para poder discutir essa questão aí. Tá? E tem o livro do Wisnik, que é esse livraço aqui também sobre futebol, o Veneno Remédio, grande livro dele aí. E tem algumas questões aqui também que apontam para esses dilemas e que também demonstram de maneira sutil, né? Mas quando a gente desenha essa questão de Portugal, melhor aqui como um elemento ausente da reflexão, fica mais evidente como que os pensadores brasileiros, de maneira geral, tendem a ter uma série de pudores, digamos ali, ou de respeito, enfim, né, com a metáfora da antropofagia, e em alguma medida, nas entrelinhas de certas ponderações, tendem a querer defender a metáfora a todo custo. E aí a gente pode fazer, né, a gente pode, enfim, praticar como alternativa a isso a alocação dessa atitude da antropofagia naquele momento lá como algo inquestionável ou como algo importantíssimo do ponto de vista histórico, mas atualizar isso para o seu caráter radicalmente anacrônico e sem o menor, digamos, farelo de contribuição para mudar o contexto brasileiro. Vamos lá. Ele fala aqui na página 181 que é uma modalidade de alta antropofagia que faz possível a cultura popular brasileira tomar para si a cultura colonizante, reinventando-a sob um viés distintivo e imprimindo-lhe uma outra configuração civilizatória, como acontece justamente com o destino do futebol inglês no Brasil. Quando a gente entende que o manifesto da antropofagia é uma vingança, não existe, primeiro que não existe civilização em vingança. Aquilo ali não era uma lógica, não era uma proposta exatamente civilizada, era uma proposta de guerrilha, né? E para além disso, me parece que não existe isso em relação ao futebol. Quer dizer, o Brasil, quando a gente entende, né, que o manifesto é uma vingança, segundo a própria metáfora deixa evidente, segundo o próprio Oswald
nomeia isso como vingança ali dentro, mais de uma vez, chama Portugal de inimigo, quer dizer, não existe civilidade quando tem uma relação de inimizade, não existe civilidade, né? E aí eu acho que isso não aconteceu com o futebol, porque o futebol, os ingleses inventaram o futebol, a gente mudou aqui, incorporou uma série de elementos brasileiros, o drible, né, aquela malandragem, aquela ginga, etc e tal, que ele descreve muito bem aqui. Agora, isso não foi uma vingança contra a Inglaterra, foi um deslocamento cultural que acontece. Eu pensei no futebol mesmo, né, que é meu esporte, e o Léo Tubarão, jogador de futebol, inventou uma jogada que é o Shark Attack, né, que é um ataque com o pé. Daqui a pouco todo mundo começou a ver que, pô, isso aí é bom, ajuda pra caramba, gera pontos aí de maneira mais, entendeu? Dificulta a jogada para o adversário, mas isso não é uma vingança, é simplesmente um deslocamento que visa um resultante ali e tal, entendeu? Então, no caso do manifesto hoje, a coisa era uma vingança porque se justificava a vingança naquele momento. Então, se a gente ficar lendo isso como vingança até hoje, a gente fica defendendo uma metáfora que não serve mais. E pelo contrário, que serve para atrasar uma série de mudanças que a gente tem que fazer no contexto brasileiro. Tá? Isso aqui está na página 181. Depois, na página 207, o Wisnik também se refere ao futebol conectando com a antropofagia, apenas aqui para poder deixar essa referência aí. E por último, aqui na página 400, ele diz o seguinte aqui: aliás, reside nisto o princípio utópico da antropofagia oswaldiana, a agressividade rivalitária convertida num ato de reciprocidade lúdica e criadora. Eu não acho, com todo respeito, que o Bispo Sardinha concordasse com isso, né? Enfim, né? Porque a única forma de transformar a devoração do Bispo Sardinha numa atitude, né, num ato de reciprocidade lúdica e criadora, seria algo do seguinte, eu te como, depois você me come, beleza? Se não for assim, não tem reciprocidade. O cara, né, foi comido vivo, não tem, sabe? Não tem reciprocidade. Isso aqui também não é mera brincadeira, é uma piada e tal, mas isso é para demonstrar que não há utopia na vingança. Não há utopia em tratar o outro como inimigo. Isso não gera utopia. Então, enfim, ainda mais se esse inimigo fizer parte do que você é, né? E pior ainda, porque aí gera um negócio meio autofágico, que é o que a gente está vivendo até hoje, certo? Então, enfim, tá aqui, são apenas, repito, algumas ponderações muito localizadas, porque o livro é genial, já fiz vídeo aqui, repito. Agora, é uma ponderação importante para a gente poder tentar desenhar a relevância de reler essa metáfora da antropofagia como um deslocamento dialético, crítico, complexo, entendeu? Da questão brasileira, tá? Que está muito calcado na negação de Portugal. E por último, pessoal, para finalizar, deixo aqui apenas algumas indicações do quanto que isso pode contribuir para reler outras questões importantes aí da história do Brasil. Por exemplo, a questão daquela música do Chico Buarque, né? Tá aqui, né? O Pátria para Todos. A Heloísa Maria Murgel Starling faz uma reflexão aqui sobre isso. Ela diz na página 58, ela cita aquele trecho da música, né? Que o cara fala: todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dose de lirismo. E aí uma galera no Brasil fica dizendo que o Brasil tem dificuldade de separar o público do privado, e na verdade isso tem conexão com Portugal, porque Portugal é sentimentalista, etc e tal. A gente olha para Portugal está com a renda média 4 vezes maior que a nossa, já fez reforma agrária, tem um monte de coisa resolvida lá e a gente não. Por quê? Talvez porque a gente esteja lendo mal até mesmo Portugal. E esteja, de repente, colocando a culpa em Portugal em questões que são nossas e que hoje comparecem na retórica, na verborragia da direita brasileira, que é defensora disso, do privado, e o público não presta, e o Estado tem que ser mínimo, individualismo, neoliberalismo, meritocracia, cada um por si, se vira nos 30, e é isso aí, entendeu? E ninguém discute mais porra nenhuma por causa disso. Então, será que Portugal é o culpado dessa lambança toda mesmo? Né? Ou a gente fica jogando a culpa em quem não tem, tá? E eu acho que não vai dar tempo de falar do restante, mas é isso, tá? O jeitinho brasileiro, dá para reler a partir disso aí também. O neoliberalismo, a questão do homem cordial, o neoliberalismo, certo? E todo o restante aí das questões importantes do Brasil, tá?
Então, pessoal, é mais ou menos isso aí, tá? E eu vou tentar fazer até mais um vídeo que já não tem mais conexão com essa coisa do título, mas com algumas questões que estão ali no interior do manifesto, essa coisa da quantidade de vezes que aparece a palavra contra ali, que também é interessante, tá? Para os próximos dias aí, beleza? Enquanto não destruírem aqui, eu vou fazendo, tá bom? Então a gente se fala no próximo vídeo aí. Grande abraço, tamo junto. Fui.